Vamos orar. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Pode fechar os olhos, queridos, tranquilo. Aqui só tem gente boa, né? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te entronizamos nessa noite, Pai. E o Senhor é o centro dos nossos corações nessa noite, Deus. É a Ti, Deus, que louvamos e engrandecemos. E a Ti eu digo mais uma vez, Senhor, a terra do nosso coração já foi regada, já foi arada. Senhor, nós já estamos prontinhos, Deus, para receber a semente que é a Tua palavra. Ó Deus, fala aos nossos corações. Espírito Santo, continua, Deus, falando aos nossos corações. Nós pedimos a Tua graça sobre a vida do irmão César aqui, Deus. Que seja o Teu Espírito Santo falando através da boca dele, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. A igreja pode se assentar. A paz do Senhor, amada igreja. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Não tem como não estar feliz, né? Depois de um culto de louvor e adoração, é impossível nós ficarmos tristes, né? E agora, ouvir a voz do Senhor. E quando eu preparava essa mensagem, né? E até essa semana, eu estava com o coração meio ansioso. Até comentei com o pastor, né? O que pregar para jovens, né? É difícil, né? Pregar para jovens, né? Pensei em falar em internet, mas internet, né? Alguns pastores já pregaram. Pensei em falar em Facebook, mas também, né? Já pregaram. Pensei em falar em SMS, que fala, né? Que mensagem? Isso, mas já alguns já falaram. Enfim, tudo isso que eu estava pensando em falar vai levar para o assunto que eu quero trazer para vocês. Então, estava no caminho. Né? Estava no caminho. Eu convido a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 6 deste livro. Nós vamos estar vendo aí o versículo 20. Graças a Deus. Provérbios, capítulo 6, versículo 20. Nós vamos estar lendo o versículo 20 ao 23. Depois nós vamos estar lendo 27 e 28. Tá? E até o Wesley, ele leu, né? Oi? Amém. Então, vamos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Vamos para o versículo 27 e 28. Tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem os seus pés? Aleluias. Quando nós vemos esse versículo, né, quando nós lemos ele, se encaixa um pouco aquilo que o Wesley falou, né? Até o Absalão repetiu o versículo 8. E aqui esse provérbio, né? Ele fala: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Então, jovem, fica aí uma orientação e um alerta. Quando o pai e a mãe te orientarem, quando o pai e a mãe te encaminharem, te direcionarem, pendura isso no seu pescoço. Guarda essas palavras no seu coração. Amém. E aqui nesse versículo, né, nessa passagem, se nós lermos aqui o título, está dizendo na minha Bíblia assim: o jovem é advertido contra a mulher adúltera.
serve não só para os homens aqui, tá, os jovens, mas também serve para as irmãs, né, para as irmãzinhas aí, para as jovenzinhas. O jovem é divertido contra a mulher ou o homem adulto. Então, eu pensando em que falar, né, lendo a palavra, me levou a este versículo. E se eu pusesse um título nessa mensagem, eu colocaria esse título aqui. Pode mudar. Estou a fim de namorar. Não é, jovem? Nós sabemos, né? Aqui tem jovens e veio, né, os jovens aí convidados, maravilha, pegaram eu também de surpresa, que eu achei que ia pregar para os jovens da minha igreja, né? E quando vem jovens diferentes a gente fica meio trêmulo, né? Mas graças a Deus por vocês estarem aqui, é um grande prazer. Mas estou a fim de namorar, né? E até hoje, me arrumando para vir para a igreja, eu estava lembrando da minha história de namoro com a Jaque. E a primeira vez que ela me viu, eu estava tocando, né, numa igreja aqui na Assembleia de Deus na Gurilândia, e ela olhando para mim e tal, falou que paquerou comigo. Só que eu não lembro disso, irmãos. Eu não lembro disso, não vem à minha memória isso, né? Foram 2 vezes que aconteceu isso e eu não lembro, né? Mas Deus tem a forma de trabalhar, né? Hoje estamos casados, né? 13 anos de casamento, né? 13 anos de casamento, eu te amo, viu? Aproveitar que os esposos estão aqui, olha para sua esposa e fala: amor, eu te amo muito. Isso aí. Está a fim de namorar, né? Bom, coisa boa é namorar, não é? Está aqui os casados, e está aqui os que estão namorando, está aqui os que pretendem namorar. Tem uns que estão meio enroscados, mas Deus vai dar graça e vai conseguir, né? Uma boa oração, um jejum, você vai conseguir namorar, né? Deus vai fazer a obra na sua vida, meu amado, né? Nunca é tarde. Quem nunca sofreu, agora surgiu uma nova patologia, uma nova doença chamada paixonite aguda. Essa é nova, né, pastor? Essa é nova, a gente vai colocar no nosso dicionário de terminologias. Paixonite aguda. Quem nunca passou por uma paixonite aguda aqui? Pode levantar a mão. Todo mundo já passou por uma paixonite aguda, né? Todo mundo teve a sua paixão. Quem não sentiu um nó na garganta, né? E as suas mãos suadas ao trocar um olhar a pessoa por quem o coração bate incontrolavelmente. Não é assim? Os jovens que estão aqui, quando você olha para a moça ou para o moço, o coração parece que vai sair pela boca, né? Começa a trepidar, a sua mão começa a transpirar, você fica gelado dos pés à cabeça, né? O sangue sai do corpo. Mas é assim, paixão é assim. Quando você morre. Também, quando morre é a mesma coisa, né? Existem momentos na vida de todos nós que para alguns o namoro é uma obsessão. A pessoa fica tão apaixonada que ela fica tão cega por aquela, né, pelo seu namorado. Eu tenho 12 recordações do meu tempo de namoro. Era muito bom, né? Apesar que eu tinha que levar um monte de vela comigo, né? Eu passava para pegar a Jaque para namorar, tinha que levar a mãe, os irmãos, né? E lotava o carro parecia um ônibus de excursão, mas tudo bem, né? Isso é amor, né? A família vem no pacote, né? Mas é assim. Namorar é maravilhoso. É impossível casar sem namorar. Se nós queremos casar, quer dizer, vocês, né? Eu já estou casado, mas vocês que querem casar, a forma de você conhecer a pessoa é o namoro. Você tem que namorar. O namoro é bom, né? Este desejo é legítimo e realizá-lo torna-se imprescindível para o casamento, o namoro. Foi Deus quem marcou o primeiro encontro dos enamorados. Foi Deus quem acendeu a lua, orquestrando os pássaros e preparando todo o cenário para o primeiro casal de apaixonados.
Deus se alegrou quando viu os olhares do primeiro casal. Ele ficou feliz em ver os rostos dos apaixonados se iluminarem pelo amor. Sorrindo, Deus os abençoou. Não foi assim? Quando Ele criou Adão e Eva, quando Adão olhou para Eva, Adão foi feliz, muito feliz, primeiro por Eva, depois que ele não tinha sogro nem sogra, mas ele foi uma bênção, Desculpa a brincadeira. Mas como evitar complicações futuras no namoro? O namoro é bom, o namoro é maravilhoso, mas nós temos que evitar algumas complicações. Pode mudar para mim? Eu até esqueci do slide, olha que benção. Namoro cristão, maravilhoso, né? Como então evitar complicações futuras? Pode mudar, por favor. Irmãos, eu cresci em um bairro, na Gurilândia, e ali naquele bairro, perto dele ali, tinha uma fazenda que chamava-se Joaquim Soldado. Não sei se alguém lembra dessa fazenda que tinha. E lá tinham 3 poços. Tinha 3 poços. E eu lembro quando meu pai foi comigo, ele falou: César, antes de você entrar no poço de cabeça, antes de você mergulhar, você tem que dar uma nadadinha nele. Você tem que entrar devagarzinho, sentindo o chão, sentindo se o fundo ele tem pedra, sentindo se o fundo ele tem areia, se ele tem rochas. Nunca mergulhe de cabeça, foi a orientação que meu pai me deu. Nunca entre de cabeça em um lago. Primeiro nós temos que tatear. Depois que você conheceu, você mergulha. Que daí você mergulha com segurança, como aquele jovem lá, tá vendo? Mas essa senhora aqui, ela foi tatear primeiro, conhecer primeiro o lago. Então primeiro descubra se o poço é fundo, se existem pedras no fundo. Quem pula de cabeça em um poço pode acabar paraplégico ou até mesmo morto. Impressionante que eu li isso aqui, essa palavra paraplégico, e nesse mesmo poço que eu contei para vocês, onde eu ia nadar quando criança, um jovem de uns 18 anos, ele pulou de cabeça nesse poço, e na hora que ele bateu no fundo, ele teve fratura, e ele ficou paraplégico. Mora na Gurilândia também. E esse entrou de cabeça, e teve as consequências. Este conceito simples se aplica muito bem ao namoro. Todo aquele que pular de cabeça numa relação sem conhecer a fundo com quem está se relacionando, analisando os prós e os contras, pode acabar se ferindo gravemente. Então, jovens, antes de você pular no poço, dê uma tateada, uma nadadinha, entre com os pés ali, tateando, conhecendo, para depois você cair de cabeça, para depois você der um mergulho total. Conheça. Tem muitas pessoas que caem, que mergulham em um relacionamento e acabam se machucando. Tem pessoas que mergulham de cabeça no namoro, ficam noivos, casam e depois vão descobrir que são infelizes. Então, antes de você noivar, casar, conheça aonde você está mergulhando. Como lemos na palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 6, versículo 27, quem está com a Bíblia aberta, olha aí por favor. Capítulo 6, versículo 27. Ela diz assim para nós: tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queime os seus pés? Algumas vezes, a pessoa que, no momento de namoro, nós achamos que aquela pessoa é a correta, é a pessoa certa, e muitas vezes nós estamos pegando brasa
fogo e trazendo para perto de nós. Só que aqui fica o alerta: tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Quando nós brincamos com fogo, nós vamos sair queimados. Quando nós brincamos com relacionamento, nós vamos sair feridos. Outro ponto crucial é que a vida nos sinaliza algo quando não vai bem. O exemplo disso é a febre. Então, para nós, quando nós estamos no namoro, estou falando para os jovens, quando nós estamos no namoro, tem sinais nesse namoro que nos indicam se está indo para o caminho certo ou se está indo para o caminho errado. No nosso corpo, quando nós estamos com alguma doença, um sinal que nós temos é a febre. Quando nós ficamos com febre, é algo que está de errado, é uma patologia, algum micro-organismo que está no nosso corpo e isso nos causa febre. Então é um sinal de que as coisas não estão bem. Nós que temos aí, né, eu que tenho um carro já 20 anos de vida, ele começa a dar um barulhinho, né, e está dando até, né, um barulho, não é um barulhinho, é até um grande barulho, né, já está me sinalizando que em algum momento ele vai quebrar. Então são sinais. E quantas vezes Deus nos dá sinais e nós tampamos os olhos, tampamos os ouvidos e não queremos ouvir e nem ver os sinais que Deus nos está nos mostrando. E jovem é assim, principalmente no namoro. O pai fala, a mãe fala, Deus fala, mas eu sei o que eu quero para a minha vida. Vocês falam, né, os jovens falam para o pai: vocês são quadrados. Não, eu vou orar para Deus e Deus vai me mostrar que esse jovem é o que eu vou casar. Daí fica insistindo em uma coisa e Deus fica falando: não é, não é, não é. Daí você, infeliz, levanta, não se contenta com a resposta do Senhor, ajoelha mais uma vez e vai buscar a direção. E Deus está te dando sinais: não é, não é. Então aprenda com os sinais. Vocês já ouviram falar? Pode mudar para mim, faz favor? Pode mudar de novo? Vocês já ouviram falar desse navio? Já assistiram o filme, né? Titanic. Pela história, o experiente capitão do Titanic recebeu 6 avisos de alerta. Os avisos diziam para ele viajar mais devagar, mudar o curso, pegando a rota mais ao sul, onde as águas eram mais quentes, evitando assim os icebergs. E ele fez isso? Não. Sinais. Avisaram eles 6 avisos. Fala para ele: capitão, vai mais para o sul, porque lá as águas são mais quentes, não vai ter iceberg. Não, eu quero chegar rápido, né? Eu quero chegar lá antes do tempo que estava previsto. Teve sinais, não ouviu os sinais que foi passado a ele, e nós vimos o trágico acidente, né? Tá lá. E essas 2 fotos aqui são as fotos reais, tá? A do canto lá não, que era do filme, mas essa primeira e a de baixo é a fotos reais. Então, jovem, você é como um navio. Tá lá, bonito, novo. E algumas vezes Deus e seus pais estão te dando sinais, o pastor está te dando sinais. Então ouça. Como o Absalão falou, as pessoas que são mais maduras, elas nos orientam muitas vezes. Nós temos que pegar esse tipo de orientação e trazer para a nossa vida, porque é algo que vai nos livrar de emboscadas, enrosco para a nossa vida. Então, vá por um curso mais seguro, né? Vá mais para o sul, onde as águas são quentes. Você não vai ter perigo de bater no iceberg e não vai acabar como esse navio, né? E as pessoas que estavam nele também, que muitos morreram. Esteja atento aos sinais de alerta de sua caminhada. Dê ouvidos a esses sinais
abra bem os olhos para enxergar estes avisos. Assim você poderá mudar de rumo rapidamente sem comprometer a sua felicidade. No entanto, quando estamos cegos, muitas vezes nossos ouvidos ficam fechados aos inúmeros sinais de alerta que a própria relação nos oferece. Aí vai alguns sinais que a vida nos mostra. Esse aí já é para os jovens. Pode mudar para mim, por favor. O rapaz grita com a mãe. Irmãzinhas, o rapaz grita com a mãe. Ela vai gritar, ele vai gritar com você. Irmãozinho, a filha desobedece pai e mãe. Não espere que ela venha te obedecer. Sinais. Existe um descontrole financeiro no namoro. Também vai haver no casamento. Se o homem não sabe administrar no namoro, no casamento é provável também que ele não consiga administrar bem a sua casa. O namoro afasta os dois da vida com Deus. Isso já é um grande sinal. Se o seu namorado, a sua namorada está te afastando do Senhor, afaste-se desse namorado ou namorada. Deus tem coisa muito melhor para as nossas vidas. Então aprenda a esperar no Senhor. Amém. Não se precipite. Não enfie os pés pelas mãos, como dizem. Outro sinal, ela é ciumenta demais, ou ele é ciumento demais. Nós sabemos de casamentos que se desfizeram devido ao ciúme. Nós sabemos que pessoas, quando elas têm um ciúme doentio, elas acabam matando o outro. Ela acaba matando. Nós sabemos disso. Nós vemos isso na televisão constantemente. Um mata o outro por besteira. E não é diferente, né, do questão do namoro. Alguém não se dá com a própria família, ou não vai se dar com a família do outro. Irmãzinha ou irmãozinho, quando você convidar, né, o seu namorado para ir à sua casa, observe o comportamento dele ao ele conversar com seus pais ou com seus irmãos. Observe esse comportamento. Porque se no namoro ele já tiver um comportamento de se afastar, depois que você casar, ele vai te afastar da sua família. Não adianta você chorar, espernear, ele vai te afastar da sua família. Você não vai ter mais aquela comunhão gostosa que você tem hoje com seus pais, com seus irmãos. Um outro sinal que está lá em 2 Coríntios. Pode mudar para mim, por favor? Um outro sinal que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 6. Vocês podem abrir? Por favor. 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15 diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. 16 também: E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Está falando do namoro com pessoas que não têm a mesma fé que a nossa. Namoro com pessoas que não têm a mesma fé, a mesma crença, não dão certo. Até o pastor Silmar Coelho, ele fala: tem algum problema o passarinho se apaixonar pelo peixe? Nenhum problema. O problema é que quando eles se unirem, aonde eles vão viver? Tem como?
Não há problema o peixe se apaixonar pelo pássaro, e aonde eles vão viver depois que se unirem? Assim é o jugo desigual. Irmão ou irmão que acha que você, né, vai conseguir trazer a pessoa para Cristo pelo amor que ela tem a você, você está enganado. Algumas vezes essa pessoa é uma isca que vai arrastar para você para longe de Deus. Então, a própria Bíblia nos adverte: não pode existir jugo desigual. Não pode. Conhecemos mulheres, né, irmãs que casaram com jovens que não eram evangélicos. Depois que casou, esse marido proibia, né, ela de ir à igreja. Eu acho que alguém conhece alguma história assim. Traga a memória de pessoas que estavam tão firmes, jovens que estavam tão firmes aos pés de Cristo. Casou com uma pessoa que não servia a Deus. Hoje elas estão proibidas de vir à igreja. Tem um desejo ardente de estar aqui, mas não pode. Outro sinal, questão da intimidade. Jovens, cuidado com a intimidade no namoro. Nós temos conhecimento das igrejas que nós passamos, que no domingo à noite nós vimos os jovens pulando, cheios do Espírito Santo, se alegrando, louvando, chorando, e alguns depois do culto saíam e iam para motel. Intimidade demais. Se guardem para o casamento. Se preservem. Até tocando a música da Batista Lagoinha, tem um hino deles que eu quero ser. Como que é? Eu quero ser. Jardim fechado. Eu quero ser como um jardim fechado. É isso que ele está falando. É você se guardar para o casamento. Eu quero ser como um jardim fechado, né? Se vocês conhecem a letra, é isso que esse hino está falando. Se guardar para o casamento. Façam as coisas certas. Obedeçam à voz dos seus pais e de Deus. E outro sinal: discussões e brigas constantes. O namoro que tem muita discussão e tem briga, ele não vai acabar bem, porque não há respeito entre os dois. Então, se você quer que a sua família seja uma bênção, se você quer que os seus filhos te respeitem, o termômetro disso é o namoro. Se o namoro não está bem, se o namoro é uma briga constante, é uma discussão constante, o seu casamento vai ser da mesma forma. Quando não sair agressão, né? De um querer quebrar a garrafa de café do outro, né? Acabou de passar o café, pega aquele café quentinho e joga no outro, né? Quebra os móveis todos, novinho, acabou de pôr lá dentro de casa, sai quebrando, quebra a porta, quebra tudo, quebra vidro, né? Aí eu sou infeliz, né? Pensei que era um jovem cavalheiro, casei com um sapo, né? Pensei que era uma pessoa educada, na verdade é um burro, só dá coice, né? Depois que casou, irmãos, aí tem que carregar a sua cruz, né? Então, pegue a sua cruz, né? Depois que casou, como o pastor fala, você casou, você tem um adversário agora, né? Então se dê bem com a sua adversária, né? Tem que se dar bem com o adversário. Bom, esses são alguns sinais que Deus nos traz. Se nós continuarmos, né, nós citaríamos muitos exemplos. A verdade é que muitos apaixonados perdem o bom senso. Eles se fecham os ouvidos e os olhos para esses sinais. Quando acordam, é tarde demais. O que começa errado, acaba errado. Por isso, igreja, agora para a igreja, tá? Falei muito para os jovens, agora para os irmãos. Algumas vezes Deus nos dá sinais também, tá? Os casais. Deus está nos mostrando algo. Ou os irmãos que têm mais experiência. Nós temos que pegar essas experiências, temos que pegar essas orientações e trazer para a nossa vida.
Preguei para os jovens, mas agora nesse momento eu estou falando para a igreja. Se algumas orientações estão falando para você ir para o sul porque a água é mais quente, vá. Se você está pegando essa orientação com o Senhor, obedeça. Porque você vai afundar não só você vai afundar toda a sua família. Então, ore, busque a direção, leia a Bíblia. Amém. Busque essa orientação que vem do alto, os pais, os homens, chefes de família. Siga os conselhos que tem na palavra do Senhor. Não deixe que essa luz, né, essa palavra, essa verdade, afaste da sua casa. Coloque os seus filhos para orar com você, para ler a palavra com você. É necessário para que a família esteja estruturada. O pastor está pregando todos os domingos, eu acho que é o segundo ou terceiro domingo, que o pastor está falando sobre família, sobre a edificação do seu lar. Então Deus ele está tocando nas nossas vidas, está tocando nessa igreja, que o bem maior que tem na igreja são as famílias. Se Satanás destruir a família, ele está destruindo o corpo de Cristo. Então não deixe, não dê brechas para o inimigo destruir a sua família. Na verdade, repreenda. Na verdade, perdoe. Não fique durão no seu canto. Ele está errado, eu estou certo. Na verdade, nenhum nem o outro está certo ou está errado. Na verdade, vocês têm que pedir perdão, se corrigir. É necessário. Você, quando pede perdão, você não é menor que o outro. Na verdade, você está sendo maior que o outro. E sabemos que sem perdão, nós perdemos a comunhão com Deus. Não adianta nós estarmos orando, sendo que o coração está pesado, cheio de amargura, de raiz de amargura. A nossa comunhão com Deus não tem, é cortado. Por quê? Por falta de perdão. Então perdoe. Perdoe para sua família não afundar. Permita que Deus guie a sua vida. Permita que Deus guie a sua família. Permita que Deus guie os seus negócios. Amém. Para que você tenha sucesso. A palavra do Senhor vai iluminar os nossos caminhos. E se você tiver dúvida, né, tem uma frase que fala: se está na dúvida, não ultrapasse. Então não ultrapasse os limites. Respeite os seus limites. E respeite a voz de Deus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Amém. Graças a Deus. Essa era a palavra que Deus tinha no meu coração e tinha também para a igreja. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Amém. Senhor maravilhoso, eterno Deus, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por este culto, onde nós podemos aqui estar louvando ao Teu nome e engrandecendo ao Senhor. E também, Senhor, ouvindo a Tua voz, através da palavra. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta palavra que tocou profundamente no meu coração, me alertando, Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra que tocou no coração, Senhor, dos meus amados irmãos que estão aqui. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem uma obra toda especial nas nossas vidas, no meio de nossa família. Então continue trabalhando, Senhor. Continue falando a Deus. Ó Pai, que o Espírito Santo, que Ele venha estar trabalhando em nossas vidas, que Ele venha estar nos direcionando, que Ele venha estar nos orientando, ó Pai, qual é o caminho seguro que devemos andar. Dependemos totalmente de Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Dependemos totalmente do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Pai, cometemos, Pai, sim, pecados, mas o Senhor é justo e bom e perdoador. Então o Senhor venha perdoar todos os nossos pecados e falhas, Senhor. Tudo aquilo que entristeceu, Senhor, o Teu Espírito Santo, que o Senhor nos perdoe. Ó Pai, que esta palavra venha estar falando, Pai, profundamente no coração.
no nosso coração, Pai. Ó Deus, que os casais de namorados que estão aqui, Senhor, que o Espírito Santo não deixe que esta palavra se afaste da mente deles, e que eles possam estar meditando de dia e de noite, Senhor, na Tua palavra. Não deixe, Senhor, que as paixões do mundo, Pai, nos afaste, Senhor, de Ti. Não permita, Senhor, que as ilusões que o mundo nos apresenta e apresenta aos jovens venham nos tirar do Teu caminho, Pai. Porque sabemos que o Teu caminho é a verdade. Sabemos que é o único caminho. Aleluia. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Trabalha, Senhor, no coração dos jovens. Trabalha, Senhor, no nosso Em nome de coração. Jesus. Aleluia. Esta oração que eu faço, Senhor, agradecido. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.